Olá, hoje a gente vai mergulhar numa mudança bem fundamental na gestão pública. A transição de um governo que era visto como burocrático e distante para um modelo mais focado em parceria e participação. Pois é, essa sensação de que tudo é lento, distante, é uma frustração que muita gente compartilha. Mas e se o governo pudesse ser diferente, mais ágil, mais inovador, mais perto das pessoas? É justamente essa transformação que a gente vai explorar aqui. Então vamos lá, para a gente entender essa mudança toda, primeiro a gente precisa dar uma olhada no ponto de partida, né? Como é que era o modelo burocrático tradicional? Sabe, nesse modelo mais clássico, o foco era todo em cumprir regras, seguir processos, muitas vezes sem nem se preocupar com o resultado final lá na ponta para o cidadão. Era aquele sistema bem hierárquico, sabe? Centralizado, focado nele mesmo e não nas necessidades reais da população. Pensa assim, um hospital que está mais preocupado em preencher formulário do que em agilizar o atendimento de verdade. É bem por aí. Mas aí é aqui que a história começa a virar. Começa a surgir um conceito novo que vem justamente para quebrar essa rigidez toda, o chamado empreendedorismo governamental. E olha, o ponto crucial é esse aqui. Enquanto uma empresa privada busca o lucro, o empreendedorismo no governo busca outra coisa: gerar valor público. A grande meta é usar a inovação para resolver os problemas da sociedade de um jeito mais eficiente, mais eficaz. E essa frase resume a ideia de um jeito brilhante. O governo não precisa mais fazer tudo sozinho, sabe? Remar. Em vez disso, o papel dele passa a ser o de um catalisador. Alguém que dirige, que coordena a ação de vários setores da sociedade para a gente alcançar objetivos em comum. Olha só que interessante o que a gente vê aqui. Basicamente, é um resumo dessa nova abordagem. Dá para ver princípios como, por exemplo, o foco no cidadão-cliente e não mais na burocracia. O foco em resultados, impacto e não só nos recursos que são gastos, e até mesmo criar um ambiente de competição para melhorar a qualidade dos serviços. Beleza, mas na prática, como é que essa mentalidade se transforma em ações de verdade? É agora que a gente vai ver os mecanismos que permitem que a sociedade participe diretamente. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que um cidadão comum pode se envolver de verdade? Bom, a resposta está em algumas ferramentas que foram criadas justamente para isso, para trazer a voz da população para dentro do governo, para onde as decisões são tomadas. Um dos pilares dessa participação são os chamados conselhos gestores. Pensa neles como espaços permanentes onde o governo e a população literalmente sentam na mesma mesa para discutir e construir as soluções juntos. Olhando aqui para esse esquema, dá para ver bem como funciona. Os conselhos têm membros tanto do governo quanto da sociedade civil. E o poder deles pode variar, viu? Alguns têm poder de decisão mesmo, são os deliberativos. Outros funcionam mais para dar opinião, são os consultivos. Mas a ideia central é sempre a mesma: dar mais legitimidade para as políticas e, claro, promover o controle social. Agora, outra ferramenta que é poderosíssima: orçamento participativo. Aqui a coisa vai direto ao ponto, sem rodeios. Onde é que o dinheiro público deve ser gasto? Imagina só a população de um bairro poder votar diretamente se o dinheiro vai para a reforma da praça ou para construir uma creche. É exatamente isso que o orçamento participativo faz. As pessoas escolhem as prioridades. E isso, claro, não só deixa a gestão muito mais transparente, como também aumenta aquela sensação de responsabilidade compartilhada entre o governo e a sociedade. Bom, mas não é só com a participação direta dos cidadãos que essa mudança acontece, não. O governo também começou a criar parcerias formais com organizações especializadas, tudo para tentar otimizar a entrega dos serviços. E essa colaboração acontece através de uns modelos bem específicos, que foram criados para dar mais agilidade e trazer mais conhecimento técnico para os serviços públicos. Vamos conhecer os dois principais agora. Primeiro, temos as organizações sociais, as famosas OS. Elas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebem uma qualificação do governo. A partir daí, elas assinam um contrato de gestão, que tem metas bem claras de desempenho para administrar um serviço público como um hospital, por exemplo, e recebem recursos para isso. De um jeito parecido, a gente tem as OSCPs. Elas também são entidades privadas e sem fins lucrativos, só que o acordo aqui tem outro nome. É um termo de parceria. E o processo para elas conseguirem essa qualificação também é um pouquinho diferente. Tá, elas parecem bem parecidas, né? É normal confundir. Mas existem umas diferenças bem importantes no jeito como essas parcerias são montadas e reguladas. Olha só, esse quadro aqui ajuda a gente a entender direitinho. A OS, por exemplo, assina um contrato de gestão. Já o ACIP, um termo de parceria. Outra coisa,
Uma OS pode até nascer da extinção de um órgão público, enquanto a OS-CIP é sempre uma entidade que já existia antes. Ah, e tem mais. A presença de gente do governo no conselho da OS é obrigatória, mas na OCIP é opcional. Viu como tem diferença? Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar de tudo isso? O que estamos vendo é, de fato, a construção de um novo jeito de governar. E os benefícios são bem claros. Um governo que se abre para a participação, que faz parcerias, ele tende a ser mais transparente, mais eficiente e com mais legitimidade. No fundo, isso fortalece a própria democracia, porque transforma os cidadãos em parte ativa da construção das políticas que afetam o dia a dia de todo mundo. Então, a questão que fica no final não é se as ferramentas existem. Elas existem. A grande pergunta é: será que nós, como sociedade e como governo, estamos realmente dispostos a usar essas ferramentas para valer, para construir juntos um futuro melhor?